Shalom, como vocês estão? Muito frio por aí? Aqui tá frio, gente. Hoje amanheceu 3 graus positivos de temperatura, sensação térmica de 1 grau negativo. Bastante vento, tem sol, tem nuvem, né? Bem típico de inverno, inverno gaúcho. É isso aí. Vamos para a próxima leitura, gente. A terceira liá hoje, da Parashá Korah. Números, capítulo 16, verso 20, a capítulo 17, verso 18. E a leitura da Brit Hadashah em Lucas 19. Seguindo a leitura, seguindo o estudo, aqui eles falam sobre... Aqui ocorre a separação entre a congregação, né? O espírito do Eterno, a Shekhinah, a presença do Eterno desce sobre a congregação e Moisés diz para o povo se afastar das tendas, das coisas de Corá, Datã e Avirã e não pegar nada, não tocar em nada que era deles. Por quê? Vamos seguir na leitura. Tomando um cafezinho quente aqui para esquentar. E vamos dar a bênção da Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste, ou melhor, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, ó Eterno, que nos outorga a Torá. Números, capítulo 16, verso 20. E o Eterno falou a Moisés e a Arão, dizendo: separai-vos do meio desta congregação e os consumirei como um momento. E atiraram-se sobre seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a criatura, se um homem pecar, te indignarás contra toda a congregação? Aqui já começa a intercessão de Moisés. Por que um homem peca e todo mundo tem que pagar? E o Eterno falou a Moisés, dizendo: fala à congregação, dizendo: retirai-vos dos arredores da tenda de Korah, Datã e Avirã. E Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Avirã, e os anciãos de Israel foram atrás dele. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos logo de junto das tendas destes homens maus, e não toqueis em nada do que é deles, para que não sejais castigados por todos os seus pecados. E retiraram-se dos arredores das tendas de Korah, Datã e Avirã. E Datã e Avirã saíram e se puseram à entrada de suas tendas com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: com isto sabereis que o Eterno me enviou a fazer todos estes feitos e que não os tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como todos os homens morrem e se o destino deles for como o destino de todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. Mas se Deus criar uma criação inédita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é deles e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens iraram o Eterno. E quando ele acabou de falar todas estas palavras, a terra fendeu-se debaixo deles. E a terra abriu sua boca e tragou a eles e as suas casas, a todos os homens de Korah e a todos os seus bens. E eles, junto com tudo que era deles, desceram vivos ao abismo. E a terra cobriu-os e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu por causa do som estrondoso, pois diziam: que a terra não nos trague. E saiu um fogo do Eterno e consumiu aos 250 homens que ofereceram incenso. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: diz a Elassar ben Arão, o sacerdote, que separe os incensários do meio do incêndio e que espalhe o fogo na terra mais adiante, porque se tornaram sagrados. Quanto aos incensários destes que pecaram contra suas próprias almas, que se façam deles lâminas para a cobertura do altar de cobre, pois os fizeram chegar diante do Eterno e se tornaram sagrados. E assim serão por sinal aos filhos de Israel.
E Elassar, o sacerdote, tomou os incensários de cobre que ofereceram os que foram queimados e os converteu em lâminas para a cobertura do altar, para servir como memória aos filhos de Israel, para que um homem estranho, que não for da descendência de Arão, não se aproxime para queimar incenso diante do Eterno, para que não seja como Cora e sua congregação, conforme o Eterno tinha lhe falado a Arão através de Moisés. Ou seja, se eu não me engano, isso aqui é uma correção de alguma coisa que eu falei antes, tá? Como eu falei, eu não tenho compromisso com ele, eu tenho compromisso com a palavra. Cora, Datã e Avirã não eram para queimar incenso. Eles não foram chamados para queimar incenso. Quem foi chamado para queimar incenso eram sacerdotes. Eles não eram sacerdotes, eles eram levitas. É o que eu tô entendendo, tá? Então, assim, ó, também é o meu primeiro ano de leitura, meu primeiro ciclo de Torá completo, né? Que eu vou fazer completo. Então, eu também estou passando por ajustes. Como eu falei, eu não tenho compromisso com erro e eu vou me corrigir quando for necessário e me corrigir publicamente, porque se eu falei alguma coisa publicamente, eu vou corrigir publicamente também. Corá, Datã e Avirã não eram para... Eles não foram chamados para queimar incenso, pelo que está escrito aqui, ó. Para servir como memória aos filhos de Israel, para que um homem estranho que não for da descendência de Arão não se aproxime para queimar incenso diante do Eterno, para que não seja como Corá e sua congregação, conforme o Eterno tinha falado a Arão através de Moisés. Ponto. E toda a congregação dos filhos de Israel queixou-se no outro dia contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós causastes a morte do povo do Eterno. E ao congregar-se a assembleia contra Moisés e Arão, viraram-se para a tenda da reunião, e eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Eterno apareceu. E Moisés e Arão vieram à frente da tenda da reunião. Ou seja, mais uma vez, o povo se levanta em rebeldia. Peraí que eu vou tomar um café. Quantas vezes nós nos levantamos em rebeldia contra os sacerdotes que o Senhor levanta sobre nós? Quando estes sacerdotes, detalhe, quando estes sacerdotes, eles estão falando aquilo que convém, aquilo que está condizente com a palavra. Existem dois princípios. Existe o primeiro princípio, que é o princípio da obediência. Não é o primeiro princípio, mas assim, existem dois princípios. Um deles é o princípio da obediência. Obedecer às autoridades colocadas por Deus sobre a tua vida. Mesmo que estas autoridades, elas não estejam alinhadas. Você as obedece, mesmo elas não estando alinhadas, e coloca diante do Eterno. Senhor, mesmo não estando alinhadas, eu me coloco aqui para obedecer, porque o Senhor fez esta pessoa como autoridade sobre a minha vida. Em obediência à tua autoridade que o Senhor colocou sobre a vida desta pessoa que está acima da minha vida, acima como autoridade, eu vou obedecer, mas eu vou deixar registrado que eu não concordo. Isso eu já fiz. E o princípio da honra, honra a quem honra. E não só a autoridade. Eu não sei porque isso agora, mas enfim. De repente é o momento necessário para isso. Honra a quem te honra. Aqui, Corá, Datã e Avirã, eles foram desobedientes, né? Eles foram teimosos, rebeldes e desonrosos. Porque eles foram desonrosos, inclusive com Deus, porque eles já tinham recebido um cargo, por assim dizer.
mas eles tinham recebido uma coisa para fazer, eles tinham uma ordem para fazer e eles queriam mais. Então eles desonraram a Deus, eles quebraram os dois princípios, tanto o princípio da honra quanto o princípio da obediência. Porque mesmo que eles não concordem, mesmo que eles não estivessem concordando com Moisés e Arão, eles deveriam obedecer. Dito isto, vamos para a leitura de Lucas. Lucas, capítulo 19. E quando Yeshua entrou e atravessou Jericó, havia um homem cujo nome era Zacai, rico e chefe dos cobradores de impostos, e queria ver quem era Yeshua, e não conseguia por causa da multidão, pois Zacai era pequeno em sua estatura. E correu adiante de Yeshua e subiu em uma figueira estéril para vê-lo, porque passaria por aquele caminho. Olha que interessante! Eu não sei se estava isso, se eu li, eu não me lembro, mas subiu em uma figueira estéril, Zacai ou Zaqueu, subiu numa figueira estéril para ver Yeshua. Olha! E quando chegou Yeshua àquele lugar, viu-o e disse-lhe: apresse-se, desça, Zacai, porque hoje eu devo estar na sua casa. E ele se apressou, desceu e o recebeu com alegria. E quando todos viram isso, ficaram murmurando e dizendo que ele havia se hospedado com um homem pecador. E Zacai levantou-se e disse a Yeshua: eis, meu senhor, que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e a todo homem que eu tenha defraudado qualquer coisa restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Yeshua: hoje a vida está nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e dar vida ao que estava perdido. A figueira, parêntese, a figueira, ela é uma árvore que ela apresenta os frutos e depois as folhas. O figo não é uma fruta, é uma flor fechada. É uma flor que não se abre, entendeu? Daí ela fica fechadinha ali. Eu gosto muito, eu acho uma fruta maravilhosa, deliciosa. E acho linda. Quando a figueira é estéril, é porque devido a determinadas coisas, mas ela é considerada estéril porque ela não apresenta o fruto primeiro, porque primeiro vem o fruto para depois a folha. Tanto que tem uma parábola que Yeshua chega numa figueira para pegar a fruta, porque ela tá cheia de folha, mas não tem um fruto, não tem uma flor fechada, porque é de dentro. A figueira representa a transformação de dentro para fora, do coração para fora. E quando ouviram estas palavras, passou a falar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e pensaram que naquele momento o reino de Elohim estava preparado para ser revelado. E disse: um homem, um grande nobre, foi a um país distante para receber um reino para si e depois retornar. Receber um reino para si e depois retornar. Eu espero que você tenha água, tenha café, alguma coisa aí para ir sorvendo o alimento junto, porque tem algumas coisas que são difíceis de engolir, porque quebra castelos construídos, castelos de areia. Postei sem correndo. E disse: um homem, um grande nobre, foi a um país distante para receber um reino para si e depois retornar. E chamou 10 servos e deu-lhes 10 moedas e disse-lhes: façam negócios até que eu venha. Mas os filhos da cidade odiavam-no e enviaram após ele embaixadores que diziam: não queremos este homem para nos governar. E quando ele recebeu o reino e estava retornando, disse que deveriam chamar-lhe os seus servos a quem havia dado o dinheiro, a fim de saber o que cada um tinha negociado. Vou tomar outro gole. Sim, dramática.
porque tem coisas aqui que eu já vou engolindo antes, porque já vem umas... já vai caindo as fichas, né? E veio o primeiro e disse: meu senhor, sua moeda rendeu 10 moedas. Disse: muito bem, servo bom, já que com pouco você foi encontrado fiel, será o governante de 10 cidades. Tá falando sobre o reino, povo, tá falando sobre o reino. Vamos ligar as antenas, né? Vamos ligar aí, ó, os neurônios. E o segundo veio e disse: meu senhor, uma moeda rendeu 5 moedas, sua moeda rendeu 5 moedas. E também disse a este homem: você também será governante de 5 cidades. E veio outro e disse: meu senhor, eis que a sua moeda tem estado comigo desde que foi colocada em um pano de linho. Pois tive medo de você, porque você é um homem duro, e toma o que não pôs e colhe o que não semeou. Disse-lhe: por sua boca eu julgarei, servo mau. Porque você me conhecia, sabia que eu sou um homem severo, e que tomo o que não pus e que colho o que não semeei. Porque você não colocou. Por que não colocou o meu dinheiro na mesa de câmbio e quando eu viesse poderia exigir os juros? E aos que estavam diante dele disse: tirem-lhe a moeda e deem ao que tem 10 moedas. Estavam dizendo: nosso senhor, ele já tem 10 moedas. Disse-lhe: eu lhes digo que ao que tem será dado, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mas quanto aos meus inimigos que não desejavam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos e matem-nos diante de mim. Hashtag pronto, tá dito, tá aqui, ó, escrito, bem escrito, o reino. Quem foi fiel no pouco, será colocado sobre muito. E aquele que não foi fiel, aquele que teve medo, que não fez o que tinha que ser feito, até o que foi dado será tirado. E os inimigos serão mortos. Gente, mais claro que isso não tem. E havendo dito estas palavras, Yeshua foi à frente, indo a Jerusalém. E quando chegou a Beit-Pagei e Beit-Ania, no lado da montanha, que é chamada de Casa das Oliveiras, enviou 2 dos seus talmidim e disse-lhes: vão à vila que está diante de nós, e quando entrarem nela, eis que vocês encontrarão um jovem animal que está preso, no qual nenhum homem jamais montou. Soltem e tragam-me. E se um homem lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe assim: nosso Senhor precisa dele. E foram aqueles que tinham sido enviados e encontraram-no como lhes disseram. E enquanto estavam soltando o jovem animal, disseram-lhe os seus donos: por que vocês estão desamarrando o jovem animal? E disseram-lhe: nosso Senhor precisa dele. E o trouxeram a Yeshua e jogaram suas vestes sobre o jovem animal e montou Yeshua sobre ele. E quando veio, espalharam suas vestes no caminho. E quando se aproximou da descida da montanha da Casa das Oliveiras, toda a multidão dos talmidim se alegrava e louvava Elohim em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E estavam dizendo: bendito o rei que vem em nome de Adonai. Shalom nos céus e glória nas alturas. E alguns dos piruxins dentre as multidões disseram-lhe: Rabino, repreenda os seus talmidim. Disse-lhes: eu lhes digo, se estes se calarem, até as pedras clamarão. Deixa eu ver. O jovem animal. Deixa eu ver aqui. Monte das Oliveiras. Filhos da moradora da cidade. Referência a Machia, oportunidade. Covil. Tá. Aqui, jovem animal, que seria o jumentinho mesmo, né? E tá em A Minha Casa, Casa de Oração. Salmo 118, 26, seria isso? (406), bendito é o rei, ao Machia. Tem uma profecia, eu não lembro onde está exatamente agora, tanto que eu tava olhando aqui pra ver se tinha alguma referência, em que o Machia viria montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Que Machia era esse? Era o Machia ben Yosef. É o Machia ben Yosef, que é o Machia sofredor, aquele que pagaria pelos pecados, aquele que tomaria sobre si as dores e levaria sobre si o cálice da ira do Eterno. O
o Machia ben Davi, que é o rei, ele vem montado num cavalo. O Machia, quando entrou em Jerusalém sobre o jumento, ele veio em paz para os seus e os seus não aceitaram. O Machia, quando vem no seu cavalo, com os seus cavaleiros de guerra atrás, ele vem para tomar o reino e para tomar a escritura da terra e devolver ao seu dono. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: se realmente tivesse conhecido estas coisas que são para sua shalom, ainda neste seu dia. Mas agora estão escondidas aos seus olhos. Mas dias lhe virão, quando vão cercá-la os seus inimigos e oprimi-la em todo lugar. Irão derrubá-la e seus filhos dentro de você, e não deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceu o tempo de sua visitação. Foi em 70, em 70 da era cristã, que caiu, que foi destruído o segundo templo, que era o templo que existia, né? O templo que Yeshua foi lá pregar tudo. O templo de Jerusalém, na invasão romana. E quando entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam nele. E disse-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vocês fizeram dela uma caverna de ladrões. E ensinava todos os dias no templo. E os líderes dos Kohanim e os Sofrim e os anciãos do povo procuravam matá-lo, mas não encontraram o que poderiam lhe fazer, porque todo o povo se pendurava nele para ouvi-lo. Onde é que ele falava todo o tempo? Todo dia. Todo dia. E ensinava todos os dias no templo. E os líderes tentavam matá-lo, mas não conseguiam, porque o povo estava todo dia lá, pronto para ouvi-lo. Eu espero que tenha feito sentido as leituras de hoje. Fortes leituras, diga-se de passagem. Entendimentos profundos da palavra do Eterno. Que o Eterno possa derramar sobre vocês a vontade dEle. Que o Eterno cumpra em cada um que acessar esse vídeo a vontade dEle. Tá fazendo sentido para ti? Curta, comenta, compartilha, ativa as notificações, se inscreve no canal, manda para mais gente, distribua, espalhe a palavra. Dói como nunca. Para não doer mais. Por quê? Porque quando a gente tá alinhado com o Eterno, nada mais dói. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Yeshua HaMashiach. Beijo pra vocês. Shalom, shalom.